E muitas vezes você está ansiosa porque você tem uma paternidade ferida e machucada. E Deus está falando assim para você: ainda que você não tenha tido um bom pai, eu sou o teu pai. Para de tentar se cuidar sozinha, deixa eu cuidar de você. Sabe o que eu vejo hoje? Essa raiz de uma paternidade ferida sendo arrancada do seu coração, assim ó, com raiz e tudo. E o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre o ano de 2022. Eu lembro de algumas percepções que o Senhor me deu, mas eu vou esperar a voltar. Primeira reunião, se eu não me engano, vai ser dia 7 ou 6 de janeiro. 7? 6? Olha aí, aqui, se quinta-feira de janeiro, olha aí, quem pode olhar? É 6? Dia 6 de janeiro é a nossa primeira reunião de mulheres. É um feriado? Feriado em Criciúma. Agora eu vou dar nós vamos nos despedir por um momentinho, mas eu vou fazer igual aquelas professoras chatas da escola. Eu vou dar tarefa nas férias. Amém? Eu vou lançar um desafio, certo? Do dia de hoje até o dia 6, quem é bom em matemática? Nós temos quantos dias? Tem gente que é boa e rápida. 28 dias? 27? 27, 28 dias. E eu quero lançar um desafio. Vocês aceitam? Amém? Ler e estudar Mateus, Marcos, Tiago e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Botei Tiago lá no... Fechou? 28 dias. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai ter umas bem espertinhas aí que vão dividir, fazer tal. Ajudei as amigas. As tecnológicas. Mas fica esse desafio para você. Estude, grife. Não passe rápido pelas escrituras. Você vai ver o que Deus pode fazer. Amém? Vamos lá. Como, vencendo a ansiedade. Como vencer a ansiedade? Meu Deus, quem sofre aí de ansiedade? Pode levantar a mão, gente. Tem problema, isso eu também. Normal, tá? Você não fica tranquila. Todo mundo de alguma forma tem ansiedade em níveis maiores ou menores, até o ponto de um colapso, até o ponto de realmente uma crise de ansiedade. E essa palavra veio tão pontual porque eu não sei você, quando o ano vai acabando, eu não sei se você faz isso, mas eu acho que você também deve fazer. Você vai avaliando a sua vida nesse ano. Poxa, eu não fiz aquilo que eu falei. Tipo assim, eu nem emagreci para engordar no Natal. Entendeu? Você está nessa situação. E eu não sei, mas a gente avalia muito. É normal a gente fazer avaliações e percebermos muito onde erramos, o que deveríamos ter feito mais e o que não fizemos. E isso gera ansiedade. Tem uma palavra tão maravilhosa que eu amo em Eclesiastes 7:8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Eu vou repetir. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus ainda tem o melhor para você nos últimos dias desse ano. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Você está falando para você: eu ainda posso fazer algo no fim desse ano. Você crê nisso? E diante, a gente está próximo desse final de ano. Nesse período a gente tem uma sensação de urgência, nos abraça e várias coisas. Não, ano que vem eu aprender inglês. Por exemplo, eu, que passei muita vergonha lá. Eu só falava assim: I don't speak English. Daí eu só assim: what? I don't speak English. Meu Deus. Tinha hora que eu falava por mímica. Eu desejei saber Libras. Me comunicar, gente. Quando alguém falava em espanhol, eu falei: glória a Deus, mas também era uma tribulação. Eu lembro na hora que eu fui despachar as malas em Madrid.
a mulher falou assim, arroja. Eu falei, meu Deus, o que ela está falando? Porque o espanhol é tão simples. E aí eu entendi, não, vou fazer inglês. Em nome de Jesus eu vou, tá, gente? Em nome de Jesus. Mas a gente começa a ter esses tipos de... Ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem eu vou começar a dieta. Ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira. Você falou isso esse ano? Que você ia ler a Bíblia inteira. Que você ia ter mais intimidade com Deus. E a gente vai entrando em crise de ansiedade. E eu lembro que em 2011 foi ainda, graças a Deus, esse foi o ano mais difícil da minha vida. Nenhum ano foi tão difícil para mim quanto 2011. Espero não passar mais pelo que eu passei em 2011. Apesar de ser muito doloroso, foi muito produtivo para mim o que aconteceu. Deus quebrou a minha estrutura que eu tinha de relacionamentos. A minha estrutura do que eu ia viver nos próximos anos, Deus quebrou. Deus afastou de perto de mim pessoas que eu jamais imaginei que Ele ia afastar. Pessoas que eu era dependente emocionalmente. Me entende? Pessoas que eu pensei, com certeza essa pessoa vai comigo até o fim. Essas pessoas mesmo diziam, vou com você até o fim, nunca vou te deixar. E quando Deus quebrou tudo, eu sei que não foi as pessoas, a culpa não foi nem minha nem delas, Deus fez isso. Eu entrei em pânico. E eu tive crises de ansiedade pela primeira vez na vida. Eu lembro que era 6 da tarde, 5:30, 6 da tarde, eu olhava pelo vitrô da janela da minha casa. Quando isso começava a escurecer, todos os medos que existem dentro do inferno pulavam para dentro da minha mente, dentro da minha casa. E eu começava a ter crises de pânico terríveis, de coração disparar, sensação de desmaio, tudo que você pode imaginar. E eu fiquei com muita vergonha, porque a gente já era crente, já pastoreava, como que isso? Como que eu vou explicar para as pessoas que eu estou com síndrome do pânico? E eu lembro que depois que eu vi que a coisa ficou feia mesmo, eu chamei o Telmo, falei, Telmo, eu estou muito mal. Eu chorava, qualquer pessoa conversava comigo, eu debulhava a chorar, eu só chorava e aquela sensação terrível. E o Telmo falou assim, eu quero um médico, um remédio, qualquer coisa que me ajude, porque eu estou orando, não estou conseguindo. A minha mente era uma bagunça. E tudo sendo destruído, tudo, acusações, gente, foi muito difícil. E o Telmo falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar um mês, eu prometo. Ele falou, eu vou orar por ti um mês, nós vamos orar juntos, nós vamos jejuar, nós vamos buscar o Senhor. E se em um mês tu não melhorar, nós vamos procurar os médicos. E dentro de um mês, nós começamos a orar. Você não tem noção do poder da oração. Eu sem sentir nada, fria, com medo. Eu ia para minha sala e chorava e dizia, Deus, Tu és o meu Deus. Tira esse medo do meu coração, essa angústia, essa tristeza. Esse medo do amanhã que está vindo contra a minha vida. Eu não tenho esperança, parece que tudo perdeu a graça. Meu coração disparava, eu tinha muito medo de perder a Vitória. Eu lembro que eu tinha só uma filha. Eu tinha pensamentos horríveis. E o diabo vinha na minha mente, eu vou destruir a tua vida, eu vou acabar com a tua vida. Você nasceu para sofrer, eu vou acabar contigo. E eu dizia, Deus, eu não aceito isso. E eu lembro que um dia, numa daqueles desesperos, sábado, já final de tarde, começou a me dar aquele desespero, quem passou por isso ou passa por isso sabe do que eu estou falando, é incontrolável. Eu fui para o meu quarto, quando eu vi que ia dar aquela aceleração no coração, eu ia ficar com tremor e ia ficar ruim, eu entrei para dentro do meu quarto. Quando eu entrei lá dentro, eu me ajoelhei e falei, Espírito Santo, eu estou aqui, não deixa isso acontecer comigo agora. E eu fui levada a ler o livro em Gênesis, abri a Bíblia em Gênesis, comecei a ler a história de José. Eu comecei a ver por tudo que José havia passado. E lá no final, quando ele chama os irmãos dele e fala assim, olha, não foi vocês que me jogaram no poço. Foi o Senhor que me enviou à frente de vocês. Naquela hora, escamas caíram dos meus olhos. A ansiedade, ela foi totalmente arrancada. O medo foi arrancado do meu coração. E eu entrei num lugar de propósito e confiança em Deus. Onde Ele me disse assim, não foram as pessoas, fui eu. Eu estou te enviando à frente. Você olha o poço, mas eu olho uma aceleração para o teu chamado. Você olha um poço fundo e escuro, eu estou botando o pé no acelerador daquilo que eu quero fazer na tua vida.
Eu saí daquele quarto curada. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje, porque nós temos muitas pessoas na nossa família. Meu irmão teve crise de ansiedade. Outro dia, eu vou falar isso, poucas pessoas sabem, mas a Isabela teve crise de ansiedade. Minha filha de 6 anos. Fui para o hospital com ela, o coração disparado, com tremor, gelado. Deixei ela no hospital. Mãe, isso aqui é uma crise de ansiedade. Vocês lembram que ano passado teve aquele assalto aqui em Criciúma? Foi muito traumático. E nós estávamos dentro da linha de fogo deles. O nosso apartamento era muito próximo ao banco. Nós ficamos no corredor do apartamento, com colchões no chão, tudo apagado. E eu passei muito medo. E a Bela viu tudo isso, ela ficou com muito medo. E graças a Deus ela está livre também, graças a Deus. Nós entramos em oração, começamos a trabalhar no coração dela. E não é somente, gente, uma doença que está aí, que a ansiedade não é só isso, gente. É um espírito também, um espírito de medo. Dentro de toda essa pandemia, como nós vimos isso, um espírito de medo se instalando, um espírito de medo querendo roubar a alegria, querendo roubar tantas coisas. Mas eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus 6. Deus me falou algo sobre ansiedade e muitas pessoas falam comigo sobre isso. Pastor, eu estou com crise de ansiedade. Pastor, eu estou mal. Eu sou muito ansiosa. Tem mulheres que, por serem ansiosas, descontam na comida. Tem mulheres por ansiedade, descontam no trabalho, vivem trabalhando. Outras descontam na maternidade, são a super, hiper, mega mãe. Tem tempo mais para nada, não tem vida. Escute, a maternidade é maravilhosa, é ótimo ser mãe, mas não faça do seu filho seu Deus. Você tem um Deus que não é o seu filho. Vamos lá, Mateus 6, e o versículo é o 25, que diz assim: por isso eu lhe digo, que não se preocupem com a vida diária. Algumas palavras, por isso que eu digo, não andeis ansiosos. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em seus celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com as roupas? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que você precisa. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta hoje os problemas desse dia. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, isso aqui foi Jesus que falou. Quem aí tem a Bíblia onde as palavras de Jesus estão em vermelho? Estou doida por uma Bíblia dessa. Eu estava orando e veio muito forte no meu coração: atente para as minhas palavras. Jesus estava ensinando, falando: olha, não andeis ansiosos, tipo assim, não vale a pena. E falando sobre ansiedade, a ansiedade tem 2 raízes. Tudo que cresce na nossa vida tem uma sustentação oculta. Entenderam isso? Tudo que aparece na nossa vida tem raízes profundas ocultas. Por isso que um verdadeiro pastor, um verdadeiro conselheiro, alguém que vai cuidar de pessoas, sempre quando eu vejo alguém cuidando de outras pessoas, eu sempre procuro ver se essa pessoa realmente, ela é aquele tipo de pessoa que entende
que muitas vezes o problema não é o que está aparecendo e aquilo que está escondido. O maior, de um conselheiro, de uma pessoa que vai cuidar de pessoas, é entender isso, é ter uma pá na mão e dizer, vamos cavar, porque eu sei que o problema não está aqui, o problema está nas raízes. E existem as sustentações da ansiedade, raízes que se instalam escondidas dentro de nós, que fazem com que a ansiedade se mantenha forte na nossa vida. E eu vou falar de 2 raízes específicas e muito pontuais, talvez para mim as maiores, e elas estão na palavra de Deus. São 2: uma paternidade ferida e uma mente doente. São 2 raízes onde a ansiedade se instala. Ela primeiro vai lançar a raiz de uma paternidade ferida e ausente, e depois ela vai lançar a raiz de uma mente doente. Você vai ver que, olha o que diz aqui em Mateus 6, que nós acabamos de ler. Ele fala, olha, não andeis ansiosos, não se preocupem com a vida diária. A vida, ele está falando, vocês não se preocupem se terão o suficiente para comer, para beber, para vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. E aí ele faz uma palavra. Eu até quero vir aqui na minha outra Bíblia, que eu prefiro do que essa. Eu quero pegar outra tradução. Essa tradução aqui. Estou pegando a tradução Almeida. Ele faz uma palavra lá no 26, ele diz assim, observai as aves do céu. Para você entender e sair desse lugar de ansiedade, a primeira coisa que Deus te pede, para contemplar, para observar. Você vai ver, nós temos mais sido roubados na contemplação e observar as coisas, porque nós estamos sempre aqui. Tá, só um pouquinho. Também, E não só aqui no celular, mas nós não temos tempo para contemplar porque a nossa vida é muito corrida. Às vezes, se você abrir a sua janela e olhar as montanhas, as árvores, os pássaros, talvez você vai começar a entender o que Deus já está fazendo na sua vida, mas você ainda não viu. Primeiro passo, ele diz, contempla. E posso dizer uma coisa? O ano está se findando, e aí alguns têm mais, outros têm menos férias. Posso te dar um conselho? Não venda suas férias. Não vale a pena. Desfrute das suas férias do descanso e pare para observar. E Jesus ainda diz assim, olhai, observai o quê? As aves do céu. Existe coisa mais simples do que isso? Como é fácil a gente chegar na rua e ver um passarinho. Ele não fez algo muito difícil. Ele falou assim, olha as aves do céu. Elas não estão preocupadas com amanhã, porque quem cuida delas é o Pai. E a primeira parte de uma vida ansiosa e preocupada, a raiz está aqui. Porque ele faz o seguinte, o vosso Pai Celeste as sustenta. Toda pessoa ansiosa não tem um Pai Celeste, não tem a visão de um Pai Celeste que as sustenta. Toda pessoa ansiosa teve a sua paternidade machucada e ferida. E eu vou provar. Eu estava vendo um filme nessa viagem, e eu me interessei pelo escritor do filme, me interessei também pelo ator, e estava estudando. Eu sou muito assim, eu não gosto de ver uma coisa, eu já quero ir lá, quero saber mais profundamente as coisas. E eu fui saber, esse cara era muito ansioso, tinha medo disso, medo daquilo. Quando eu fui entender, esse cara tinha paternidade ferida. Na viagem também encontrei uma pessoa, começou a falar um monte de coisa, eu estou sofrendo isso, sofrendo aquilo. Deus falou assim, pergunta do pai. Teu pai? Nem fala do meu pai. Eu descobri que um dos pilares que sustenta uma pessoa ansiosa é uma paternidade ferida e machucada. Geralmente, mulheres que têm que dar conta da sua vida, o pai não foi o provedor. O pai não proveu para casa, o pai abandonou. Essas crianças são rapidamente capturadas pelo espírito de segurança que vai levar até uma vida ansiosa, preocupada com amanhã. Porque eu não sei
como é que vai ser o meu amanhã. Quando eu comecei a me relacionar com Deus de verdade, porque uma coisa é você vir na igreja e outra é você se relacionar com Deus. Uma coisa é você vir aqui, ouvir uma palavra, achar a palavra maravilhosa, e outra coisa é você estar dentro da sua casa e você largar tudo para ficar com Deus e permitir que Ele ministre o teu coração. Quando eu comecei a viver isso, eu tinha muita dificuldade de entender que Deus ia cuidar de mim. Dizer, Deus, parece que o Senhor não me ama. Eu tinha essa sensação, e eu era muito sincera com Deus. E uma das provas mais lindas de paternidade, eu lembro que nós passamos muitas dificuldades financeiras alguns anos atrás, mas é muita gente, muita dificuldade, tudo muito escasso, tudo muito difícil. E eu lembro que alguns desejos pessoais, sabe, coisas nossas de mulher, porque uma coisa é você ter as suas necessidades supridas. E eu tenho certeza que por maior dificuldade que você esteja passando, as suas necessidades estão sendo supridas, ok? Amém? Até se você come uma vez por dia, a sua necessidade está sendo suprida, sabia? Você está sendo até mais saudável do que toda a população. Quem come uma vez por dia, eu vou dizer para você, tem mais saúde do que quem come o dia inteiro. Estava estudando sobre isso. O corpo tem tempo de sabe, se reestabilizar. Tem gente que o corpo nem dá tempo, está sempre trabalhando. Escute. Mas tem aquelas coisas que só você e Deus sabe, que ninguém sabe. Eu lembro que a Vitória tinha 7 meses. E uma coisa é você renunciar, uma coisa é você não ter, outra coisa é o seu filho não ter, porque dói muito mais. Não é assim? Uma coisa é você passar numa loja, achar linda uma bolsa e você sabe, não posso comprar, você vai embora, nem fica triste. Outra coisa é seu filho olhar um brinquedo e você não pode dar. Mas a Vitória era pequenininha, ainda tinha 7 meses, era uma bebezinha. E nós então tivemos a primeira festa da família. E uma das minhas sobrinhas ia fazer 15 anos. E eu me ajeitei, peguei roupa emprestada das minhas amigas e todo mundo me ajudou. Eu lembro que eu peguei uma faixa verde, eu mesma bordei aquele cinto. Aquela coisa que eu digo assim, que esses momentos de dificuldade, eles liberam para nós criatividade. É maravilhoso. Hoje eu desfruto de coisas que eu aprendi no meu tempo difícil. Como Deus me habilitou naqueles dias. Fazer a unha, me virava. Só que quando chegou na Vitória, e a gente não tinha condições de comprar um vestido para ela, eu queria muito que ela fosse de vestido nessa festa. E eu lembro que naquele dia mesmo, eu queria comer um chocolate, nós não tínhamos dinheiro para comprar chocolate. Eu falei, Telmo, deixa um dinheiro, porque talvez eu vá depois comprar um chocolate. Ele falou, não temos dinheiro. Daí eu falei, nada? Ele falou, o que nós vamos comer é o que está aí para o mês, mas nós não temos condições. Eu falei, tá. E eu havia decidido ficar em casa para cuidar dela, não trabalhar. Naquele dia eu pensei, eu vou trabalhar. Mas Deus falava, fica com ela. Aí, quando chegou o final da tarde, eu recebi uma ligação. Alguém me ligou e eu disse assim, Vivi, estás em casa? Eu falei, tô. Tu consegue vir aqui na minha casa? Eu falei, por quê? Ela assim, eu estava orando essa tarde. E o Senhor me deu uma incumbência, uma missão. Eu rapidamente cumpri a missão. E estou te esperando aqui, porque eu tenho algo para te entregar. Aí eu falei, vou. Esperei o Telmo chegar do quartel, ele trabalhava no exército. O Telmo pegou o carro e fomos. Quando chegou lá, tinha uma bolsa em cima da mesa dessa pessoa. E ela disse assim para mim, esse aqui, eu não sei porquê, mas é um vestido, um sapatinho, uma meia, um laço de cabelo para Vitória, de festa. Aí eu falei, quando eu abri, um vestido azul lindo. A Vitória no meu colo não estava entendendo nada, mas Deus já estava cuidando dela. E ela falou, ela falou assim, deixa eu lembrar. Abriu a geladeira, uma barra de chocolate. E ele também pediu para mim te entregar uma barra de chocolate. Eu quero dizer para você que o seu pai cuida de você. Mas a gente não deixa. Porque a minha vontade era chegar numa loja, fazer em 12 vezes um vestido. Não é assim? Vou me virar.
E muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos são convites do Pai Celestial para desfrutarmos do cuidado e do amor dele pelas nossas vidas. Mas a gente anda ansioso porque a gente não consegue confiar que o nosso Deus vai cuidar dos detalhes da nossa vida. Eu vou contar um outro episódio que eu nunca contei porque eu tinha medo. Mas eu vou contar debaixo desse... para você entender que Deus se preocupa. Se der ruim, a gente corta na internet depois. Amém? Vocês estão comigo nessa? Ok. Em 2017 ou 2016, não sei, eu comecei a observar que eu estava assim, me sentindo muito velha. Deus, estou envelhecendo. Sabe quando a ficha cai, você olha para você. E as minhas amigas ao redor de mim, todas começaram a fazer o tal do Botox. Fulana vinha, fulana não sabia mais se ela estava rindo ou chorando. Não, mentira. Tô brincando. Diz, amiga, você tá rindo, chorando, tá acontecendo contigo? Porque assim, né, a pessoa fica assim, ó, feliz o tempo todo. Aí eu chegava para minhas amigas, nossa, como a tua pele tá boa, amiga, eu fiz Botox. Falei, Eu sei, fiz Botox. E Botox, tem muita gente que pensa que é preenchimento dos lábios, nada de preenchimento, é aquilo para paralisar a testa, as rugas do lado, aquela coisa assim. Aí tá, aí eu vou fazer, né, com certeza. Eu fui ver o preço do Botox. Daí eu falei, não dá. Daí cheguei pro meu marido, a gente chega pro marido com aquelas propostas, né? Falei, amor, fulana botou Botox, não tem noção. É outra pessoa. Aí ele assim, eu nem percebi nada. Pra mim tá igual. Eu falei, ai. Daí eu falei assim, então, queria muito. Dele assim, viu o preço e tal? Eu falei, tá. Quando eu fui ver o preço, eu falei, amor, custa tanto. Eu disse, amor, a nossa mesa tá quebrada, é o valor de uma mesa. Eu falei, é verdade. Assim, não quer uma mesa? Nossa mesa está ali quebrada, está um perigo essa mesa. Então eu prefiro ir lá comprar uma mesa do que botar um botox em ti que ainda vai durar pouco. Eu falei, é verdade, amor. É verdade. Aí eu peguei, amém, fui para o culto ministrar reunião de mulheres, a glória de Deus. E tá, yeah. E na minha frente uma pessoa sentou e ela olhava para mim e chorava. Eu dizia, nossa, a palavra está sendo bem importante para ela. Porque eu nunca vi ela chorar daquele jeito. Ela olhava assim para mim e dizia, ai, não, Deus. Meu Deus, que luta que ela deve estar passando. No final eu vou perguntar para ela o que houve. Porque eu nunca vi, ela estava numa luta ali. E acabou a reunião, ela assim, antes que a fila se forme, eu preciso te falar uma coisa, mas eu estou muito mal, porque eu vou falar isso para ti, eu estou triste, eu estou acabada, mas eu vou obedecer a Deus. Eu falei, fala, filha, o que houve? Eu ia te perguntar o que tu tens. E ela disse assim para mim, então, eu não quero te chamar de velha, não me entenda mal, mas enquanto eu estava sentada ali, Deus falava assim para mim, dá botox para ela, dá um botox para ela. Gente, é sério, eu tinha medo porque daqui a pouco na internet, a pastora do botox. Mas, de falar isso, mas tipo assim, foi algo tão pontual. Porque é uma coisa tão fútil. Escute o que eu vou falar para você. Não é o Botox. Mas é o cuidado que ele teve comigo. Porque eu falei, Deus, tem criança lá na África, tem tantas situações, eu não quero ser tão egoísta em pensar que o Deus do universo se preocupa com o meu Botox, com a minha ruga. Não é? Eu entrei em crise. Porque como que pode na mesma semana? Não, daí foi muito legal, porque aí acabou a reunião, eu estava assim, impactada, cheguei em casa. Falei, Telmo, meu pai me deu um Botox. Ele falou, teu pai? Eu falei, meu pai celestial. E graças a Deus fiz, foi maravilhoso, experiência incrível. Mas eu quero dizer para você que Deus cuida de você. São testemunhos. Lembra da mesa que eu falei para vocês? Não tinha uma mesa. Aí eu ganhei um botox, mas a mesa estava lá, né? Naquela situação. Eu botocada sem mesa. Aí, tá. Falei pro Telmo, amor, vi uma mesa. Né? Tá aqui a Ari, comprei com ela. Falei, amor, vi uma mesa. A loja dela era perto do meu apartamento. Falei, vi uma mesa maravilhosa lá. Era a mesa do meu sonho. Ele disse, quanto que é esse teu sonho? Eu falei, é tanto. Não dá, amor. Esse tipo de mesa, não.
outra mesa, outra. Aquela mesa que tem naqueles os catálogos. E eu falei, amor, mas eu queria uma mesa, nós vamos fazer, nós, quase 20, né, nós tínhamos 20 anos de casado, mas não, os móveis tudo quebrado. Eu falei, o que é isso? Eu queria uma mesa boa, tal. Quando que eu vou comprar a próxima mesa? Ele falou, não dá. Aí eu falei, então tá. Aí eu sentei aqui, na outra, lá na frente, era na Avenida Centenário. Sentei, uma pastora que eu ia ministrar, 15 dias eu ia ministrar, ela assim, mandou uma mensagem para mim, pastora, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu estou incomodada. Eu falei, o que houve? É o seguinte, eu não faço isso, mas eu estou sendo impelida a fazer, eu preciso te dar uma oferta antes de você chegar aqui. Eu falei, sério? Tá, tens uma conta que eu posso depositar? Eu falei, tenho, mandei a conta para ela. Nunca cobrei para ministrar, nunca. E ela falou assim para mim, então eu vou fazer agora a transferência, depois tu dá uma olhada, se entrou. Eu falei, tá bom. Ali mesmo, depois de um tempo veio, né, a mensagem, o valor da mesa. Podia ser assim, e o valor da mesa era picado, gente. Não era um valor tranquilo de... E eu lembro que eu cheguei pro Telmo e falei, Telmo, meu Pai Celestial. O Telmo começou a coçar a cabeça, eu estou preocupado com isso. E desde então, eu comecei a desfrutar de um cuidado do Pai e de uma dependência onde a ansiedade e o medo não têm lugar. E não são só coisas materiais, você não tem noção de coisas espirituais aí, se eu entrar. Eu lembro de pedidos específicos, às vezes que eu faço, às vezes eu falo assim, Deus, eu quero um culto cheio do poder e do fogo que eu não vou ministrar. Eu quero que alguém ministre cheio do poder e do fogo, cheio de Deus, porque eu quero sapatear, me jogar no chão, dar zerinho dentro da igreja. Aí Deus pega e faz. Do nada, é fulana que vai ministrar. Eu já me derramo na presença de Deus. O cuidado de Deus, nós desfrutamos de coisas que só Deus pode fazer. Nesse lugar, a ansiedade não entra. Você mesma teve medos terríveis esse ano, que nenhum deles se concretizaram. Mas quantas vezes esses medos que não concretizaram, paralisaram você? Então, o Senhor fala para você hoje, observa, eu cuido de você. Você vale para mim mais do que muitos pardais, mais do que muitos, eu cuido de você. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Sabe o que Deus está falando? Se eu cuidar de você, se você deixar, você vai se vestir de coisas e de algo que você nunca experimentou. Eu vou fazer. Eu vou cuidar de você. E sabe, a ansiedade, ela flui de uma paternidade mal resolvida. Eu não sei como é que foi a sua vida com o seu pai, mas mulheres que tiveram problemas com a sua paternidade têm a tendência de sofrer de ansiedade, pois acabam sempre se cuidando sozinhas. Elas dão um jeito sozinhas. Elas têm dificuldade também no seu relacionamento com Deus. Elas não conseguem confiar nas pessoas. Elas não têm senso de destino. Aquele que era chamado para proteger, direcionar, amar. Tanto que o primeiro amor de uma menina é o seu pai. O primeiro beijo e abraço masculino é o do pai. A menina, ela ama. A Vitória, a Isabela, por exemplo, eu achei tão bonitinho nessa viagem. Eu achei que ela ia ficar com muita saudade de mim, mas ela ficou com mais saudade do pai. E quando ele chegou, ela abraçou ele, começou assim a passar o rosto dela na barba dele, assim. Eu achei aquilo lindo. Eu penso, meu Deus, o que vai ser essas meninas? Olha a segurança de uma paternidade curada. O que vai ser dessas meninas? Aí eu penso nos vãos das nossas vidas. Da falta do carinho, da falta da atenção, da falta do cuidado. Muitas vezes das palavras duras. E muitas vezes você está ansiosa porque você tem uma paternidade ferida e machucada. E Deus está falando assim para você, ainda que você não tenha tido um bom pai, eu sou o teu pai.
Para de tentar se cuidar sozinha. Deixa eu cuidar de você. Sabe o que eu vejo hoje? Essa raiz de uma paternidade ferida sendo arrancada do seu coração, assim ó, com raiz e tudo. E Deus falando para você, ainda que você não teve, em mim você tem tudo. Por que ele disse assim ó, eu sou o pai dos órfãos? Quem é o pai do órfão? É Deus. Ele se colocou nesse lugar, porque eu acho que a coisa mais triste para uma criança é ser órfão. É perder a segurança, é perder a base. Escute, ele falou, é órfão? Eu sou o pai deles. Mas ele também falou uma coisa, tem viúva aí? Eu sou o marido da viúva. Eu sou a segurança. Eu me coloco nesse lugar onde a ansiedade não tem lugar, aonde o medo não pode paralisar. E Deus está falando para algumas mulheres aqui, ei, você está ansiosa? Eu sou o teu pai. E eu quero profetizar nessa noite, testemunhos, milhares de testemunhos do cuidado de Deus na singeleza da vida, nas pequeninas coisas. Tem um creme que eu gosto muito, muito, e o meu está acabando, terminando assim, até hoje os últimos. E não falei nada para ninguém, e é um tipo específico que eu gosto. E eu ganhei ele na viagem. Uma pessoa foi, me deu, eu quero te dar isso aqui de presente. Eu falei, uau, Deus, o Senhor cuida dos detalhes. Ele é detalhista. Aí você pensa, Deus detalhista, Deus. Vai olhar para as flores, os detalhes das flores. Já parou para olhar? Parou para olhar as cores de um pássaro? Já parou para olhar? Ele é o Criador do céu e da terra. E Ele cuida de você. Eu queria que você abrisse também Jeremias 17. Essa palavra já não dá uma segurança para você? Hein? Já não está mais agora segura? Café, alimentada? Jeremias 17 diz assim, lá no 5, 17, 5 diz assim, maldito é quem confia nas pessoas e se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Toda pessoa que é dependente de outra pessoa, que a confiança, a vida, a alegria está na outra pessoa, essa pessoa afasta o seu coração do Senhor. Por isso que você vai ver a sua amiga apaixonada, ela não vê mais nem na igreja. A vida dela é o crush. Ai, amiga. Aí depois acontece o que você já sabe, ela vem chorando, pedindo misericórdia de Deus. E olha só o que a Bíblia diz. Ele é como um arbusto, como uma árvore solitária, onde? Um deserto. Meu Deus. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Quando nós confiamos nas pessoas, quando a nossa confiança não está em Deus, é isso que acontece. Você é como uma árvore no deserto, não frutifica, não vive, é morta, solitária. Mas ele fala o seguinte: feliz é quem confia no Senhor. Se um é maldito porque confia no homem, aquele que confia em Deus, ele é feliz, cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes da água. Não se incomoda com o calor, as suas folhas continuam verdes, não teme longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Esses são para aqueles que confiam no Senhor. Nesse lugar aqui tem ansiedade para quem confia em Deus? Tem ansiedade que se instala? Não tem. Porque a confiança é o mesmo que aconteceu em Lucas 10, 38, quando Maria e Marta recebem Jesus na sua casa. Eu quero que você pare para pensar. Jesus vai na sua casa amanhã. Fala para mim. O que você faria? A partir de agora você já ia para casa, resolver sua vida. Agora vamos botar o seguinte: uma pessoa muito importante vai na sua casa, a rainha da Inglaterra. Alguém muito importante.
Foi isso que aconteceu. Marta ficou tão ansiosa e tão preocupada em receber Jesus, que ela se esqueceu da melhor parte. Maria virou visita. Deu uma raiva em Marta por causa disso, mas Maria virou visita na hora. Sabe aquelas pessoas sem noção? Maria era sem noção. Maria largou tudo, virou visita, sentou aos pés de Jesus e ficou ali. E a Bíblia diz que a parte que Maria recebeu, ninguém vai tirar dela. Mas a parte de Marta é tirada. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Não viva uma vida corrida demais, cheia demais, ansiosa demais. Pare com os afazeres. Às vezes você vai ter que deixar a louça suja. Às vezes você vai ter que deixar a casa de lado. Às vezes você vai ter que deixar algumas coisas para abraçar Jesus. Às vezes você vai ter que largar suas próprias expectativas. Porque a gente é chata. Mulher sabe ser chata. Muito chata. Nós conseguimos estragar coisas. Por exemplo, um jantar na nossa casa. Nós incomodamos nosso marido até ele se irritar e brigar com a gente. Aí a visita chega, vocês dois estão com 2 sorrisos amarelos para a visita. Já rolou um estresse. Porque ele esqueceu que não era aquele molho de tomate que tu usava, tu usa o outro. E aí tu fala para ele, tu nunca presta atenção no que eu estou falando para ti. E aí ele já começa uma briga antes dos seus amigos chegar e já fica sem graça demais. Eu não estou falando isso porque acontece na minha casa de jeito nenhum. É revelação, gente, isso aí. Sabe, a gente consegue destruir ambientes, destruir celebrações pelas nossas martices. Tem mulher aqui que é uma martona sarada. Vai te meter com ela. Vai levar um tapa no ouvido. A tua Marta é forte. E a tua Maria está fraca. Deus está falando assim para você. Para de ser Marta. Seja menos ansiosa. Menos preocupada. Eu nessa viagem foi muito interessante. Porque essa palavra veio até disso. Eu tive o exercício do controle da ansiedade. Da preocupação. Porque nós tínhamos que fazer um exame do Covid para viajar. E antes de eu viajar para a Europa, eu fui para São Paulo ministrar numa conferência de mulheres. E naquela conferência todo mundo queria me abraçar. E como que eu digo assim, eu não vou abraçar as pessoas? E eu falei, Deus, o que eu faço? Eu falei, confia em mim. Eu falei, Deus, e eu tipo assim de lado e tal, e de máscara. Aí eu falei, quer ver que eu vou fazer esse exame, vai dar positivo. E eu vou ter que ficar em casa. E não vou poder ir. Quando a gente foi fazer o teste, negativo. Podem viajar, PCR negativo, ok. Quando eu estava dentro do avião, indo lá, porque quando você entra dentro da Inglaterra, você tem que fazer o Day 2, que é um exame do 2º dia. E você só pode sair de onde você está depois que o Day 2 dê negativo, que é o exame de PCR que você chegou. Porque eu saí sem, mas eu posso ter adquirido na viagem. Então, chegou lá, a rainha, ela é super, hiper, mega cheia de regrinhas. Fiz o Day 2. Aí na minha mente, a ansiedade, vai dar positivo, tu vai ficar 14 dias dentro da Europa mofando dentro de um quarto. Tu não vai visitar nada, não vai participar de nada. O Day 2 chegou, negativo. Bora ministrar, bora fazer tudo que a gente fez. Aí a ansiedade aparecia de novo toda noite. Olha, tu vai ter que fazer um PCR na volta, né? Vai dar positivo. Aí tu vai ficar muito longe das tuas filhas, vai ter que ficar aqui, ó, exilada, tal. E eu falei, misericórdia, Jesus. E eu comecei a lutar contra a minha mente. Fiz o exame negativo. Aí cheguei, lá na imigração brasileira, eles vão dizer, esse exame não vale, porque não foi feito no Brasil. E tu vai ter que fazer um exame ali em São Paulo, ficar esperando até dar positivo. E eu lembro que a menina falou assim, ótimo, pode ser liberada. Quando eu entrei no Brasil, eu falei assim, ansiedade, você lutou, mas você não me venceu. Por que eu estou falando isso? Porque a segunda raiz é a nossa mente. Muitos dos maiores medos que nós enfrentamos, ansiedades e preocupações nunca existiram e nunca vão existir. Mas a nossa mente, ela vem roubando. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu estava lendo algo muito interessante. Tem o nome de uma árvore que você já deve ter visto ela em algum lugar. O nome dela, deixa eu pegar aqui, é sequoias. Eu não sei se fala assim, sequoias, eu acho que é. Sabe aquelas árvores que várias pessoas abraçam o tronco dela?
tipo 10 pessoas. O tronco dela é como se fosse do tamanho disso aqui, é enorme, sabe? Uma sequoia, eles falam que existem sequoias que foram plantadas na época onde quando o Canadá foi colonizado, quando os Estados Unidos foram colonizados. Tem sequoias que tem a quantidade de anos dessas nações, para você ter uma noção. Uma sequoia, você imagina, ela é enorme, o diâmetro dela é enorme, você imagina a raiz de uma árvore dessa. É fora do comum. Então por que elas são milenares? Porque elas não caem, não tem quem derrube, não existe. Só que, há uns 4 anos atrás, a primeira sequoia caiu. Os cientistas ficaram desesperados. Por que essa árvore caiu? Como que ela caiu? Ela simplesmente tombou. E começaram a analisar. Foi um raio? Não foi. Foi um meteoro que caiu em cima dela? Não foi. E começaram várias suposições. Não, mas não existe possibilidade dessa raiz cair, dessa árvore cair. E começaram a estudar. E todas aquelas suposições não aconteceram. Até que um cientista, numa daquelas madrugadas, começou a estudar as movimentações humanas ao redor daquela árvore e descobriu que a quantidade de pessoas que ia visitar aquela árvore, que começava a pisar naquelas raízes e enfraquecendo aquelas raízes, enfraquecendo as raízes, até que um gigante daquele tamanho caiu. Uau, quando eu li isso, o rei Salomão relatou num livro de Provérbios, e eu fiquei pensando com ele, né? Ele dizia assim: eu parei, observei e aprendi. Deus está falando sobre isso com a gente hoje. Parar, observar e aprender. E eu comecei a entender que mesmo as fortes e veneráveis árvores que existem há centenas de anos não conseguem sobreviver quando não há proteção, onde não há cercas sagradas em torno das suas raízes. A movimentação começou a enfraquecer ela e ela tombou. As movimentações da nossa vida, nossa mente cheia, cansada, começam a enfraquecer. Escuta, começa a enfraquecer a nossa vida e a gente tomba. Você não vê só pessoas anônimas caindo, você vê grandes nomes, grandes árvores tombando pelas movimentações humanas. Sabe o que esses cientistas fizeram com as sequoias agora? As milenares, cercas ao redor delas. Você só vai ver de longe. Porque nós vamos preservar as raízes dela para que ninguém pise. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Na sua mente você precisa pôr cerca. Cerca. A sua mente não pode ficar assim, ó, aberta. Eu sempre digo, pensamentos ruins podem vir? Pode. Eles podem passar, mas pousar não. Fazer ninho? Não. Gente, às vezes me dá uma ira, eu digo para vocês de verdade, às vezes eu tenho vontade de bater a cabeça da pessoa aqui no púlpito. Eu estou aqui no domingo, às vezes cansada, a pessoa fala, porque eu estou com medo. Não, mas isso não vai acontecer, Deus está contigo. Não, mas parece que eu não falei nada. Ela simplesmente, ela começa a falar como se fosse um mantra. Por mais que eu diga, olha, vamos orar. Não, mas é que eu já sei que tu está ansiosa. Mas escuta o que eu estou te falando, tu vai fazer isso. Ah, mas eu já fiz, não adiantou, tu não fez nada. Faz que vai resolver. Olha o que Filipenses, eu queria que você abrisse para a gente terminar, Filipenses 4:6. Olha o que Filipenses diz. Já vamos terminar. Filipenses 4:6. Ele diz o seguinte: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, o Deus de paz será convosco. Guarde a sua mente. Como? Olha como guarda a mente. Eu vou repetir: não estejais ansiosos por coisa alguma. É por nada. Não fique ansioso por nada. Será que você consegue fazer um exercício agora? Vamos tentar? O que te deixa preocupado e ansioso? Pensa aí. Eu já sei de cor e salteado. Amém. Agora você vai entregar isso para Deus. Na sua mente. A sua mente não pode ficar vaga. O que ela está falando? Se liga. Aqui ó. Liga. Você vai entregar agora. Na sua mente. Você vai dizer: eu escolho não estar ansiosa por nada e inclusive por isso. Eu descanso no cuidado do meu Pai. Isso é colocar cerca na sua mente. O diabo vai tentar entrar com o pensamento e vai dizer: não dá para entrar, ela colocou cerca nas raízes dela, não vou conseguir derrubar essa mulher. Ela colocou cerca. As minhas movimentações, escute, pessoas podem pisar nas suas raízes, fazer movimentações e podem derrubar você. Às vezes você vai ter que pôr limite nas pessoas. Muitas ansiedades vêm de relacionamentos infrutíferos, relacionamentos tóxicos que você tem ao seu lado. Você vai ter que pôr uma cerca até aqui. Mas eu tinha acesso a andar por tudo, agora não tem mais. Não tem mais. E ele diz assim: agora faz uma coisa, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Não joga assim, ó, ai Deus, amém, não vou mais ficar preocupada. Não, vai para o tapete da tua casa, vai para o teu quarto, fecha a tua porta. Deus, isso aqui me preocupa. Isso aqui às vezes quer roubar a minha paz. Eu quero te entregar, Senhor, não permita que isso aconteça. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para lidar com isso, palavras para lidar com isso. E aí ele fala assim, que depois disso, a paz de Deus, não é a tua paz, não é a minha paz, é uma paz de Deus. E ela diz que ela excede todo o entendimento. Ela está acima de todas as coisas. É uma paz que não dá para explicar. Não dá para explicar. As pessoas vão dizer assim, como é que tu está com paz nisso? Ela excede todo o entendimento humano. Essa paz, escute, está vendo que é um processo. Essa paz, ela guardará o teu coração. E ela vai guardar a tua mente junto com ela. Deus fala assim, o teu coração é meu e a tua mente é minha. Está guardado. Proteção, cerca nas tuas raízes. Ninguém pisa, ninguém faz movimentação aqui para te derrubar. Movimentações silenciosas que a gente não sabe, mas que são totalmente danosas. Aí ele dá um segredo. Quanto mais, irmãos, aí o que sobrou, quanto mais, ele diz assim, ó, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, escute, seja de verdade. Seja verdadeira, é o maior presente que você dá para o seu marido, para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que se relacionam com você. Uma pessoa de verdade cura. Uma pessoa de verdade, ela é maravilhoso ter ela por perto. Ela é de verdade. Amiga, quer? Não gosto, não tomo isso. A pior coisa, você oferece uma pessoa, ela vai ficar chateada, deixa eu tomar, não gosto. Não suporto isso. Seja de verdade. Eu não disse que eu não queria porque eu já corto o relacionamento na hora. Não é de confiança. É sério. Escute, seja de verdade. A Bíblia diz tudo que é verdadeiro. Para de ser de mentira. Para. E ainda diz, a culpa é dos outros que ninguém gosta de mim. Não dá para te suportar. Uma mentira. É uma coisa na frente de um, outra coisa na frente do outro. Não tem paciência com isso, gente. Seja de verdade.
Eu amo gente de verdade. Porque gente de verdade é maravilhoso até de escutar quando ele erra. Eu amo. Isso aqui que é porque eu estava lá e aconteceu. Acredita que eu pensei isso? Aí a gente que ama, a pessoa diz, não, mas você não pensou com a maldade. Não, eu pensei de maldade mesmo. Eu amo isso. Isso me faz confiar nessa pessoa, me faz querer estar perto dela, ela é de verdade. A verdade é tão poderosa que a Bíblia diz que a verdade tem o poder de libertar. A verdade liberta. A pior coisa é aquele tipo de mulher quietinha. Quietinha na tua frente, porque nas costas ela é perigosa. Seja de verdade. Para de fazer coisa que você não quer fazer só para agradar os outros. Seja de verdade. E aí ele fala assim, tudo que é verdadeiro. Ele fala assim, agora tudo que é honesto. É honesto. Honestidade, gente. Ser honesto. Outro dia, uma vez eu queria muito um relógio. Ai, queria tanto esse relógio, tal. Estou no aeroporto, o relógio no chão. Ai, glória a Deus. Deus, você devolve o relógio para quem é a pessoa. Ai, não sei, não vai dar para saber. Comecei a ligar o relógio, está lá o nome do cara e o telefone. Aí liguei. Tu deixou um relógio no aeroporto tal? Deixei. Eu falei, pois é, tá comigo. Você vai me devolver? Eu falei, claro. A esposa dele foi lá e buscou o relógio. Seja honesto. Coisa mais linda, a pessoa honesta. Ela pode ter certeza que essa pessoa andará com reis e rainhas. A honestidade abre portas. A honestidade é uma das coisas que eu mais admiro numa pessoa. Ser honesto, ser verdadeiro. E ele fala assim, tudo que é justo. É tão lindo a justiça de Deus. Caminhar com justiça. Olha, isso aqui não é meu, não é justo. Ou não é justo que eu faça isso, porque isso aqui é seu. A justiça. Uma das bases do trono de Deus é justiça. Como é bom caminhar em justiça. E ele fala o seguinte, tudo que é puro, gente, isso aqui a gente, porque a mulher tem umas maldadezinhas, não tem? Fulano fez aquilo lá por causa daquilo. Me engana. Eu vou falar para você não ganhou nada com isso. Eu prefiro ser trouxa. Fazer papel de trouxa. Eu prefiro ser enganada do que enganar e de fazer os outros papel de trouxa. Eu prefiro. Meu pai uma vez falou uma frase, eu acho até que meu pai está me escutando. Ele não perde uma quinta, gente. Ele toma um banho dele, é um ritual. Ele janta e pá! Deus faz coisas que você não imagina. Às vezes nem eu acredito. Outro dia ele mandou uma mensagem, sei que tal, te amo, filha. E cheio de mandar figurinha. Falei, eita, tecnológico. E meu pai falou uma vez, eu estava indignado uma vez, porque assim, eu sou mansa, pergunta para o Telmo se eu sou mansa. Pergunta para a Vitória quando ela mexe nas minhas roupas que eu não quero que ela mexa. Mas assim, eu não sou uma pessoa irritada ao ponto de estourar. Mas se eu estourar, fica feio. Alguém é assim também? Releva. Tem gente que já estoura de primeira, eu não. Eu relevo, mas quando eu estouro é bem difícil e eu não gosto de estourar. E por que eu estou falando isso? A frase do meu pai. Uma pessoa feriu alguém que eu amo muito. Muito. E eu fui igual uma tiririca para a casa do meu pai e da minha mãe para resolver a situação. Quando eu cheguei lá, eu falei, pai, sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer isso. Meu pai ficou me olhando. E o pai falou uma frase que mudou a minha vida. O pai disse assim, filha, senta aqui. Eu sentei do lado dele, disse assim, olhou para mim com muita sabedoria e falou, é muito melhor ser ferido do que ferir. Você vai deixar essa pessoa nas mãos de Deus. E Deus vai fazer, filha. Nós não vamos operar a justiça de Deus. A nossa justiça é podre, a de Deus é muito melhor. Eu olhei para meu pai. Eu pensei, que tapa na cara que eu levei. Eu orando para ele ir para a igreja. Sabe de uma coisa? Não fira. Ainda que você seja ferido, é muito melhor ser ferido do que ferir. E ele fala assim, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tá ansioso, bota um louvor na tua casa. Mas eu não estou falando daqueles louvor que fala, que tem louvor que fala dos nossos sentimentos, eu não acho errado. A gente às vezes canta, né? És o meu alívio, a paz que eu preciso para continuar. Eu amo essa música.
Mas eu tenho que botar ela pra... Mas sabe aqueles louvores? Tu és adorado nesse lugar. Ou aquela, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A ansiedade vai dizer assim, eu não tenho lugar nessa casa. O medo vai dizer, eu não tenho lugar. Quando você começa a cantar, ao que está sentado. Aonde? No trono. E ao Cordeiro que se entregou mudo, seja o louvor. Seja o que mais? Seja a honra, toda honra, e seja a glória, e seja o domínio sobre todas as coisas, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Não tem lugar para ansiedade. Você começa a adorar e dizer que é Ele que tem o controle de todas as coisas, que não existe outro Deus além dEle, que não existe outro igual a Ele. Ele é digno, Ele é exaltado, Ele é adorado, Ele merece. Ele está sobre o mais alto trono. Foi do coração de Deus exaltar Jesus ao lugar mais alto, ao ponto de não existir nome maior, nada maior. Sabe, quando você está atribulada, ansiosa, com medo, talvez, eu estou falando com pessoas que vão me assistir depois, você está tomando medicamento, você está debaixo de crise de ansiedade, você vai para o hospital com taquicardia, mal, eu te aconselho, enquanto você está indo dentro do carro para o hospital, na ambulância, você começar a cantar poderoso Deus, a louvar a Ele. O seu coração vai ser guardado, segurado nas mãos de Deus, a sua mente. Você vai ter que dizer assim, mente, você está cativa a Cristo. É Cristo que comanda você. Quando você tiver o desejo de pensar mal sobre alguém, falar mal de alguém, você vai dizer, não, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, é nisso que eu vou pensar. E o Espírito Santo vai guardar você de toda ansiedade, de todo medo. Você pode ficar de pé. Essa noite é uma noite de cura aqui. Só que, escuta, Deus não vai fazer o trabalho sozinho. Eu descobri que em relação à ansiedade, depressão, medo, o trabalho dele não é sozinho. Deus conta com você. Deus está falando, eu quero que você se achegue a mim, que você entregue para mim, que você ore, que você se derrame para mim, porque o resto, guardar o seu coração, guardar a sua mente, eu vou fazer. Mas eu quero que você se derrame para mim. Então nessa noite, eu quero orar por você. Primeiro você que tem sofrido crise de ansiedade severa. Você está com medo do amanhã. Você vê notícias. Se a ansiedade tivesse me segurado, eu não teria viajado. Porque as notícias da Europa são isso, aquilo. E foi uma das coisas mais lindas que aconteceram na minha vida, gente, lá. Eu lembro que teve um momento que eu e o Telmo estávamos escondidos. Porque, escute, as melhores coisas não acontecem nas câmeras, acontecem nos bastidores.
Nós estávamos escondidos atrás de uma árvore de Natal dentro da igreja. Nós nos escondemos atrás daquela árvore e eu comecei a abrir os meus mãos sobre a Inglaterra e adorar Ele ali, dizer: Deus, eu quero te adorar nesse lugar. Eu quero te adorar e te louvar nesse lugar. De repente surge um profeta, um homem de Deus no meio do nada. Pega eu e o Telmo e começa a profetizar tudo o que nós já estamos vivendo. E nos mostrando coisas que só eu e o Telmo tínhamos conversado, só nós dois. Deus dizendo: é isso mesmo, é eu que estou falando com vocês, façam isso. É tempo de expandir, é tempo de expansão, é tempo de alargar tendas, é tempo. Façam isso, não tenham medo. Não deixem a ansiedade, nem o medo impedirem vocês. E eu quero estender essa palavra para você. Eu quero orar por você que está com medo do amanhã. Eu quero, vem aqui. Vem que você está com crise de ansiedade, vem. Você está ansiosa demais, vem. Medo se você vai ter condições de pagar as suas contas amanhã. Você está com medo do que vai comer, do que vai vestir. Medo de acidente com a família. Medo de perder pessoas. Medo da morte. Pessoas têm medo de morrer. Você está adiando aquela viagem porque você ouve na sua mente: eu vou morrer, eu não posso ir. Pessoas que têm um chamado em Deus, mas você tem medo de ser rejeitado pelas pessoas. Vem, isso, vem. Tem mais lugar aqui na frente, vem para cá, ó, aqui tem lugar, vem, pode vir. Vem mais para cá, isso, vem. Escuta, a sua preocupação não vai mudar nada. A sua ansiedade não vai fazer você menos ou mais viva. Escuta, casa, se você no YouTube agora, vai vir uma unção de cura. Medo do amanhã. Algumas pessoas que estão aqui, você está sendo rejeitada, perseguida, e isso está trazendo para você um medo. Relacionamentos foram quebrados e você está com medo. Deixa eu falar para você, alguns relacionamentos quebrados são presentes de Deus para você, em pacotes que você não reconhece, que você pensa que você não vai suportar. Deus está falando para você: é eu que estou fazendo isso, é eu que estou te lançando nesse poço, é eu que estou botando o pé no acelerador do seu chamado, da sua vida. Tem palavras escondidas dentro de você, você não libera porque você tem medo. É medo, ansiedade do amanhã. Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? O seu Pai Celestial cuida de você. O seu Pai Celestial cuida de você. Isso. Há uma unção de paternidade nessa noite, de cura da paternidade. Algumas mulheres que estão aqui tiveram problemas com seus pais, com seu pai, ou com a sua mãe. A sua família foi desestruturada. Você não teve estrutura, você teve que trabalhar muito novinha, pagar suas contas, nunca ninguém te deu nada. Você repete isso direto: nunca ganhei nada de ninguém, eu que me virei, eu que fui atrás. Isso te impede de ser cuidada. Você muitas vezes não permite que as pessoas te deem coisas. Você é aquela que está sempre disposta a ajudar, mas você não gosta de ser ajudada. Isso é o orgulho. O Senhor está quebrando esse orgulho hoje. O Senhor está falando para você: eu sou o teu pai. Começa a quebrar resistências. Mulheres aqui que têm problema com relacionamento com o marido, de submeter a liderança do marido, porque você pensa: ele não vai fazer do jeito certo. Ele não vai fazer do jeito certo. Escute, Deus vai usar o seu marido para te reposicionar outra vez, mulher. Em nome de Jesus. Toda ansiedade agora. Isso. Eu quero falar para as divorciadas, mulheres separadas que estão sozinhas, que foram abandonadas pelos seus maridos também. Ele te largou por outra. Parece que você olha a vida dele e está perfeita. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz para que aquela mulher que perdeu o marido dela é o Senhor. Não busque a sua segurança nos homens. Busque a segurança no braço do Senhor. Ele está curando seu coração. O Senhor está falando para você: ei, não olha para o início. Não olha para o início desse ano, tudo o que aconteceu. Olhe para o final, aquilo que eu vou fazer na sua vida. A cura que eu vou fazer no seu coração. A cura que eu vou fazer no seu coração. Vai ter curas aqui tão lindas, testemunhos tão incríveis. Vidas vão ser destravadas nessa noite. Deus está destravando você. Há uma pergunta do céu sobre você: eu posso ser o seu pai? Eu posso cuidar de você? Será que eu posso fazer gerar no teu ventre
estéril um filho? Será que eu posso? Será que você pode depender de mim? Será que você pode esperar em mim? Você corre para as caixas de remédio, por que você não corre para mim? Você corre buscar as suas amigas para uma orientação, a psicóloga, pessoas e médicos, por que eu não sou o teu primeiro recurso? Por que primeiro você não vem para mim? Porque eu sou o teu pai. Tudo que você precisa está nas minhas mãos, a minha cura está sobre você. Mulheres que estão aqui cansadas, estão trabalhando para sustentar a casa, Deus está falando, eu não te chamei para isso. Tira esse peso de você, de carregar a sua casa nas suas costas, de fazer do seu marido seu filho. Pare com isso, mulher. Entrega hoje toda a ansiedade. Isso, entrega hoje. Você é controladora, dominadora, entrega agora. Começa a entregar.